Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vou pedir a você, gentilmente, para ficar comigo até o final. Bom, é o seguinte, vou atualizar você do que está acontecendo no conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, te passar algumas informações importantes e também comentar sobre o espírito do anticristo que se move na Terra fortemente agora. Nós precisamos ficar de olho em algumas movimentações, né, de algumas potências, certo? Entender a configuração dos 10 reinos, 10 líderes, e perceber que esse é o momento, esse pode ser o momento da manifestação do solucionador, né? Que a Bíblia nos orienta que aparece no fim dos tempos, oferecendo a paz para a humanidade, mas ele é um enganador, ele se revela como um enganador. Bom, o interessante é que, além dos posts das celebridades, além das carinhas pintadas, além dos gritos com pompons e confetes e plaquinhas e cartazes, protestando contra o conflito atual tem nuances que são um pouquinho complicadas de se entender, né? Então, eu estou sempre aqui nutrindo vocês de informações para que possam tecer aí um senso crítico, né? Uma opinião própria, com várias informações sobre o que está acontecendo. As razões históricas, acho que eu não preciso comentar com vocês aqui, e nem as possíveis motivações. Quem entender a cabeça do Putin é tão difícil quanto entender o silêncio da mídia global, quanto a fraqueza do presidente dos Estados Unidos e a aliança que rege o mundo, né? A aliança que rege o mundo, sabe muito bem que eu estou falando das potências ocidentais. Ok, o silêncio da mídia com a fraqueza desses jogadores, eu entendo, na verdade, que essa fraqueza é permissiva, foi uma negligência premeditada, proposital, tanto que um presidente que deveria estar sendo bem ríspido, ele está falando, eu não quero provocar uma terceira guerra mundial, eu não quero entrar em conflito. Ele, quando é perguntado por repórteres, né, repórteres ali sobre questões importantes, ele fala, eu não estou preparado para responder sobre isso, eu não consigo responder sobre isso. É difícil, é raro você ver um presidente da maior potência do mundo responder dessa forma. Mas é uma realidade, né? Está diante de nós. Bom, mas enfim, o que está acontecendo agora, exatamente? Nós temos declarações muito importantes e o próprio Putin, ele luta contra o relógio agora, porque as sanções são pesadíssimas, né? A Rússia está prestes a ser banida do SWIFT, assim como estão levantando que a Bielorrússia precisa também ser banida do SWIFT. O prejuízo econômico, já falei para vocês desde o começo desse assunto, é que o prejuízo econômico é muito sério, mas os bancos, muito grande, né? Mas os bancos russos já estão lidando com isso desde 2014, que eu falei para vocês que eles criaram o próprio SWIFT, né? Que é o Código de Transferência Bancária Internacional, remessa de dinheiro internacional, tem um código ali que foi estabelecido no pós-guerra para justamente manter, né, os Estados Unidos no topo da ordem do pós-guerra, né? Foi estabelecido assim, foi convencionado essa tecnologia e todo o fluxo de dinheiro no mundo depende disso. Mas a própria Rússia e a China já trabalham há um tempo, tanto com a internet desplugada, com essa tecnologia, tanto quanto a questão do SWIFT, remessa internacional. É limitado. Na Rússia, o SWIFT russo é limitado. Tá? Mas os bloqueios já fizeram a elite russa, a elite financeira russa, inclusive o próprio presidente, Vladimir, perder uma soma considerável de recursos. Estamos falando na casa de 30 bilhões de dólares do começo, 3, 4 dias. Né? Estamos indo aí para terceiro ou quarto dia de ação, né, de fato, dos bloqueios e as sanções, congelamento de contas, etc. O prejuízo é gigantesco. Eu cheguei a postar, tanto no meu Telegram, vou convidar você, agora eu estou aqui de lado, que eu estou manuseando, está tudo improvisado aqui, tá, pessoal? Os livros da minha sogra aí, etc. Eu estou manuseando aqui com vocês o meu computador, manuseando o meu canal do Telegram. Eu postei, pessoal, muita coisa, notícias em real time, né, de canais russos e canais ucranianos. Então tem tanta visão pró-Kiev quanto pró-Moscou. Né, você acompanhou lá, eu reportei o banimento do portal RT, né, até para manter uma narrativa só, né, acho que é isso que eles querem. O que eu estou vendo agora é que as empresas de empresários russos estão sendo banidos, estão sendo caçados, né, estão sendo cancelados. Ora, a ação é do governo. As empresas, as companhias, né, da Rússia estão sendo penalizadas. Eu acho que esse movimento, nessa era da internet, é inevitável de acontecer. Né? Mas, enfim, só para você lembrar, bloqueios financeiros para a elite russa já causou um prejuízo bilionário, né? um prejuízo gigante. A principal ação agora, que eu entendo, o principal movimento, segundo
o portal chinês, o Global Times, o blog lá do portal chinês, Moscou quer negociar, o Putin quer negociar, mas Kiev está fazendo um teatro e não quer atender às demandas, às exigências do Putin, né, de Moscou. Isso vai resumir em mais baixas, mais perdas. Ele quer manter esse teatro. Informações do Global Times, eu postei no canal do Telegram. Outra coisa interessante também é que está acontecendo já uma interferência indireta do Ocidente. Estou usando essa expressão, estou cunhando essa expressão com vocês, interferência indireta, que é o quê? Bom, a Alemanha, a França, o Canadá e os Estados Unidos, o Reino Unido estavam receosos, com medo, né? Passando a informação para o mundo, que estavam com medo de o Putin entender que era uma interferência da OTAN e isso resultar uma ação maior vindo ali para o leste da Europa, já que a Europa está passando por essa crise agora com a Ucrânia. Mas agora começa essa interferência indireta. A Alemanha informou um pacotão gigantesco de recursos financeiros e também de equipamento bélico, né? Equipamento que tem um custo milionário, altíssimo. Então, gente, nós estamos falando da guerra dos milhões ou guerra dos bilhões que está acontecendo agora, né? A outra coisa interessante também é que, além da Alemanha, que mandou um caminhão de recursos nessa interferência indireta, também os Estados Unidos, o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, acabou de publicar que vai enviar um caminhão aí de mais de R$ 1 bilhão para a Ucrânia, né? 350 milhões de dólares, mais ou menos aí, mais de R$ 1 bilhão, né? Então, é a cifra que os Estados Unidos estão enviando, além de equipamento. Mas isso é um blá, 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 porque os Estados Unidos já estão enviando equipamento bélico há muito tempo, né? Inclusive, as baixas por parte da Rússia, os tanques, os blindados que são derrubados, que tem informações, eu estou colocando no Telegram, inclusive, o link do Telegram está aqui embaixo, tá, pessoal? São equipamentos antitanques, são equipamentos que a Ucrânia não tinha. As potências ocidentais estavam munindo, estavam armando a Ucrânia nesse momento. Tá? Então, agora, tem tanto o Reino Unido, né, tanto a Alemanha, objetivamente, aqui, e os Estados Unidos estão dando declarações, estão enviando recursos e congelando ainda mais empresas, recursos de empresas, né, a capacidade das empresas operarem. A Bielorrússia também está entrando nessa história, como eu comentei com você com relação ao SWIFT. Qual é interessante a gente perceber agora, eu já falo da parte escatológica, o interessante a gente perceber é que agora é correr contra o relógio. O Emmanuel Macron, um ditadorzinho pé de chinelo, né? Vocês sabem que o Emmanuel Macron não desce aqui, né? Mas, enfim, o Emmanuel Macron acabou de dar uma declaração, e isso aí está em vários portais, eu coloquei para o pessoal, inclusive, aqui, esse conflito vai durar. Ele chegou a esboçar que isso vai durar semanas. Ali ele estava falando para uma feira de agricultores lá da França. Emmanuel Macron está sendo muito favorecido também, né? Assim como o próprio presidente dos Estados Unidos, que estavam em baixa, né? Macron é em processo eleitoral, nos Estados Unidos é aquela eleição de meio de mandato, né? Que também é importante para eles fazerem uso e capitalizarem muito bem das informações, lacrarem com tudo isso. É claro, todo político vai usar, né? Essa é bem o caráter dos políticos. Eles vão usar a seu favor, nem sempre é a verdade. Mas o Macron estava falando ali para os agricultores, né? Lembrando que a Rússia e a Bielorrússia correspondem a quase 30% da distribuição de fertilizantes para a agricultura, né? Para o agronegócio aí do mundo inteiro. E o Brasil não consegue se manter alguns meses sem o fornecimento desses subsídios para a agricultura vindos da Rússia. É Rússia, Bielorrússia, Canadá e China, são os maiores produtores de fertilizantes nesse momento. Isso prejudica a economia global, mas o Macron falando lá para os produtores, agricultores da França, falando, olha, percebam que isso vai durar semanas. Agora vamos voltar lá para a ação, né? Eu estou acompanhando aqui muitos canais internacionais, né, tanto tradicionais, pró-Moscou, quanto Reuters, como BBC, etc. Mas o que a gente consegue ver é que as ações elas são mais fortes no período da madrugada, justamente para não ter muita baixa civil, etc., o trânsito de pessoas. Os civis agora estão sendo impelidos, motivados pelo presidente, para mim essa visão está completamente distorcida da Ucrânia, né? E também por algumas lideranças, a fazerem coquetéis Molotov, etc., a entrarem na frente dos tanques. Sim, é o sentimento que precisa proteger a sua terra, precisa proteger a sua casa. Mas veja, do outro lado tem um exército que é muito bem treinado, um efetivo gigantesco, com equipamento de precisão,
que vai provocar uma baixa de civis gigantescas. E alimenta-se essa história para os civis, colocando saco de areia, fazendo uma guerra de trincheira urbana. E a gente percebe aqui que não há um diálogo para poder proteger as pessoas, os inocentes, os civis, que são os mais importantes nessa história, porque de longe ficam os senhores do mundo ali nos seus palácios, né? Na sua comunidade, pensando o que vão fazer para lucrar cada vez mais e mais, capitalizarem politicamente e saírem fortalecidos nessa história. Sim, e prepararem o mundo para o grande reset. É o que a gente está vendo aí, é o grande reset, é a non, está acontecendo. Tudo que era conspiração, vocês estão vendo, está acontecendo. Então, eu acho que agora o relógio corre e o próprio Putin tem que agir rápido, porque agora a tática é humilhar, a humilhação com o seu opositor, a humilhação com os elencos, a humilhação com as forças militares da Ucrânia precisa ser tão grande, tão forte, que isso sirva de exemplo para o leste europeu, para não se aproximarem novamente da OTAN. Esse diálogo vai ser muito forte aqui em todo o nosso bate-papo. E dar as potências ocidentais, já que o próprio professor de geopolítica lá da Rússia, como eu falei para vocês, esse é o modus operandi agora. Essa é a doutrina Putin. Ele não vai mais dialogar com o Ocidente pelo viés tradicional, pelas linhas convencionais da ONU, resolução, conselho, ofício, documentação, Twitter, etc. Não, ele vai tomar uma ação enérgica, foi exatamente o que ele fez logo depois dos Jogos, encerrarem os Jogos Olímpicos, né? Lá no Dragão Vermelho, propositalmente, porque foi combinado com ele. Nesse momento, inclusive, falando em Dragão Vermelho, eu já volto para Kiev e concluo o vídeo falando da parte escatológica. Lá no Dragão Vermelho, inclusive, teve uma reportagem no Global Times, eu estou aqui, o Global Times, aberto, e falando de uma ação, né, ali das forças do Exército da Libertação Popular, do Exército Chinês, e eles viram uma movimentação de navio de guerra ali no Estreito de Taiwan, navio de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan, e já estão coordenando um exercício militar. Então, além daquela invasão do espaço aéreo de Taiwan, eles estão fazendo um exercício militar. Deram um recado, estão percebendo uma presença, obviamente, a resposta aí dos Estados Unidos e da OTAN para proteger Taiwan, faz uma incursão ali, né, nas águas, né, no Estreito de Taiwan, com um grande navio de guerra, e automaticamente a China já mostra que vai fazer um grande exercício militar. Então, nós estamos nesse mundo de grandes tensões, nesse guerra e rumores de guerras, né, a expressão bíblica é muito forte aqui, mas voltando para a situação de Kiev, Kiev é o troféu do Putin agora, porque ele precisa derrubar Kiev, o governo que está localizado em Kiev, o próprio presidente diz que não evadiu, ele continua ali liderando o seu povo, estimulando as pessoas a produzirem armas caseiras, etc. A população que não tem nenhum treinamento se prepararem para esse conflito, para receberem, inclusive agora, eles estão jogando os coquetéis nos blindados da Rússia que estão entrando em Kiev agora, muitos disparos, infelizmente vidas, né, civis nessa história, mas para o Putin é uma questão que precisa ser rápida, porque os bloqueios aumentam, as sanções aumentam, a Rússia não foi banida ainda do SWIFT, mas isso tende a acontecer à medida que o apelo popular, o apelo midiático cresce e as pressões das potências ocidentais, Alemanha, Reino Unido, França e os Estados Unidos, de igual modo, vão pressionando ainda mais a opinião pública e isso tende a ser inevitável. Eles estão coordenando, isso tudo é coordenado. Eu não acho que isso é aleatório. Pressão popular, ainda vamos lá desligar o SWIFT. Não, eles estão seguindo um passo a passo. Eu não tiro isso, não tiro essa concepção. Também, não vou dizer para vocês como está sendo ventilado em várias mídias, né? Os Simpsons previram. Ali a questão da Ucrânia era algo que é de se esperar, né? Desde o ruir da antiga União Soviética, vocês viram isso. E agora a questão dos Simpsons, o episódio está destacando tanto, e o seu produtor vem falar, não, nós não previmos isso, é porque é uma situação que já aconteceu e tende a acontecer. Um episódio em que um representante da Rússia falando na ONU, ele aperta o botão e o painel que está escrito Rússia vira União Soviética. Eu acho que as pessoas que falam que a Rússia vai virar União Soviética, quer virar União Soviética, construir um bloco com 10 países, aqui eu já caminho para a parte profética, eu acho que eles estão equivocados. Em nenhum momento você percebeu, eu percebi o Putin falando do retorno da União Soviética, mas ele estava se referindo à Rússia
Rússia antes da União Soviética. Ele se porta agora como um czar, inclusive fazendo uso. Eu falei, político faz uso. Ele está em baixa de popularidade, 33, 35% de rejeição no público russo, com a população russa, né? Economia desabando, então ele precisa de popularidade, assim como 2014 serve a esse propósito também. Veja, gente, estou expondo questões dos dois lados, né? E aqui eu não estou fazendo análise mocinho de bandido em hipótese alguma. E lembrando, estou cobrindo em real time e pode ter coisa que eu falo hoje e amanhã já acelerou, evoluiu para o que eu falei, ou a coisa muda de figura, não tem bola de cristal, é somente análise. Então agora, ali, tomar Kiev e ser uma tomada vexatória, na mão grande, com força, com autoridade, é o recado para os outros países, é o recado para o leste da Europa ali, né? A parte leste do continente europeu, que é a grande, deveria ser uma zona neutra e se tornou uma zona pró-OTAN. Isso tem incomodado, isso é a pauta do Putin. Qual é a parte escatológica? Eu vejo, como eu abri o vídeo falando, o espírito do anticristo agindo agora fortemente no mundo. É impossível qualquer crente, qualquer cristão em Jesus, olhar para o que está acontecendo e não perceber o espírito do anticristo orquestrando o alinhamento mundial. Não são somente os chechenos que estão marchando, né? Falam em 12 mil, outros falam em 70 mil, um efetivo islâmico marchando para defender a Rússia, que, de certo modo, tinha suas brigas com o próprio povo checheno, mas agora estão marchando, erguendo a bandeira da Rússia e a bandeira da Chechênia. Líderes, né, desse grupo partindo para lá. Olha como a coisa agora entra na questão étnica e religiosa também. Falando sobre isso, algumas pessoas estão começando a citar a questão dos reinos que vão se aglutinar, que vão se juntar à Rússia nesse momento agora, e que serão 10 reinos envolvidos, e daí pode surgir o anticristo. Olha, pessoal, essas questões são especulativas, são análises, né? A gente está olhando para a estátua de Daniel e vendo nesse momento que um reino forte olhando para um reino fraco. E eles tentam se misturar e não se misturam. É exatamente isso que está acontecendo no mundo. Lembra lá da visão de Daniel? O livro, o profeta, quando ele vai mostrar a imagem, quando vai desenhar para a gente a imagem, a última etapa, que é a etapa da manifestação do anticristo, que é o último império, né, o último ditador global, ele surge de algo híbrido, de algo que é ferro e é barro, algo que é rígido e é fraco, algo que não resiste ao fogo e algo que é completamente destruído, resiste ao fogo, algo que não resiste ao fogo, algo que está firme de pé e é sólido, e algo que qualquer água faz se dissolver, se desmanchar, se reconfigurar. Então, um império forte, aglutinado, somado, mas não se vinculam, porque não se fundem, né? O ferro e o barro. Então, eles estão juntos, mas estão separados. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, sim. Esse é o momento do enfraquecimento do Império Ocidental, da ordem que foi estabelecida, e essa ordem está passando. Nós estamos vendo o grande reset, estamos vendo a ordem, uma outra ordem surgindo agora. Presta atenção, que é importante, eu já vou concluir esse vídeo com você, ele ficou bem longo, né? Que é o seguinte, esse momento nós estamos vendo os pés da estátua de Daniel, que aí é onde surge o anticristo. Esse império do anticristo, né? Esse império do anticristo, ele será derrubado com a vinda do Senhor, que é a pedra que vem e destrói ali os pés da estátua, e ela é destruída completamente. Então você viu, no decorrer da história, impérios que eram fortes, ouro, bronze, etc. Depois ele se divide, né, o Império Romano, e agora você vê esse império híbrido, que ele é fraco e ele é forte ao mesmo tempo, não se juntam, falam de dois impérios. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Está claro de que isso é um recado que outros países, outros ditadores, um novo líder com visão messiânica, um novo califa, tudo está diante de nós. Então é possível totalmente, isso é latente para todo aquele que tem o Espírito Santo, que está olhando para esses eventos tão trágicos e tão dolorosos, de uma perspectiva bíblica, que é nesse momento que vai aparecer o solucionador. Esse homem que surge de modo despretensioso em uma cúpula de 10. Vamos ver os passos aqui e o pronunciamento das outras potências. Eu concluo esse vídeo te instigando, né, com a história. Lembra da Alemanha? Final da Primeira Guerra Mundial, fez surgir aquele nacionalismo exacerbado e o bigodinho, porque as duras penas
para com a Alemanha. O Império Turco-Otomano ruiu, perdeu vários lugares, perdeu território, foi obrigado, as custas da guerra foram muito pesadas, e isso resultou, né, o nacionalismo alemão e etc. Segunda Grande Guerra Mundial. Todas essas medidas, essas custas pesadíssimas em relação à própria Rússia, a Rússia perder, estão agora pedindo para a Rússia ser banida do Conselho de Segurança da ONU, perder o poder de veto. Estão querendo, já varreram a Rússia, eliminar a Rússia do Eurovision, né, do Eurovisão, Visão Europa, já foi retirada. Estão tirando a Rússia dos centros de decisões internacionais, estão falando de uma potência militar, de uma das grandes potências econômicas, né, está entre as 13 potências, maiores economias do mundo. Né? Então isso vai ser pesado para a economia russa, para o povo russo, e o que vai fazer surgir depois disso. E veja que outros países, outros líderes, sejam os novos califas, os novos czares, imperadores, tiranos, ditadores, estão sinalizando que estão pró-Rússia. Então veja que um eixo pode se formar aí. A gente fica de olho aqui, mais uma vez, orando sempre pela paz, mas eu procuro nesse momento com vocês ser imparcial, analisar o que está acontecendo, dar uma pitada aqui, outra ali, mas que você possa julgar aí com seu senso crítico, né? E por aí vai. Obrigado, pessoal. Compartilhe esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.